Bora, torcedor, seja bem-vindo ao Futebol nas Cartas. E essa daqui é a minha previsão para o jogo que vai acontecer na quarta-feira entre Bragantino e Flamengo. Quarta-feira, dia 23. Bragantino, que começa o jogo aqui, favorável para ele, tá? A roda da fortuna trazendo sorte, acontecimentos rápidos, então tem possibilidade de ganhos para o Bragantino no primeiro tempo. De maneira negativa, estaria falando sobre instabilidade, certo? Então seria o inverso, né? Seria ali altos e baixos, entendeu? Não acredito que tem tanto o inverso, mas mais momentos de altos e baixos ali durante esse primeiro tempo. Para o Flamengo, o primeiro tempo veio o julgamento. O julgamento aqui, os mortos se levantam. Aqui tem probabilidade aqui de ser bem favorável para o Flamengo também no primeiro tempo, certo? Para o segundo tempo, Bragantino vem a papisa, se voltando mais, ouve mais a sua intuição, tá estudando ali o seu adversário, entendeu? É uma carta de estudo, pode ser que ele venha fazer adaptações, ele tá estudando para fazer adaptações ali no jogo dele, certo? No time dele. E aqui não é uma carta muito voltada para ação, não que ele não vá ter ação, entendeu? Mas é uma carta mais ali centrada, mais concentrada. É uma carta mais de estudo, né? E também é uma carta de controle emocional, certo? Para o Flamengo, aqui no segundo tempo, pode ser que aconteça em tempo diferente, tá, gente? Não necessariamente vai acontecer primeiro e segundo tempo. É a maneira que eu uso aqui para determinar o tempo e trazer informação para vocês. Aqui, gente, para o Flamengo é a torre. Torre ali, acontecimentos inesperados ali, quebra de expectativa, frustração. Pode ser uma perda ali na estrutura dele, entendeu? Ele tendo que se reconstruir ali a estrutura do time dele mesmo tem que ser refeita ali de alguma maneira, trocar jogador, entendeu? Abandonar completamente aquela maneira que ele estava fazendo o jogo para fazer de uma maneira diferente. Mas pode ser que seja quebra de expectativa aqui para o Flamengo. Maneira positiva foi essa que eu falei, tá? Mudando a estrutura dele. Para acontecimentos inesperados, pode ser que seja também, gente, alguém ali, acidentes, né, durante o jogo, tá? Para energia de jogo do Flamengo, veio aqui ele conseguindo ali ter ali o controle do jogo dele, né? Voltando ali a ter o controle do jogo dele, ter mais discernimento, né? Sabendo controlar a situação ali diante de um momento confuso. Então, vem de contra o ator também, tá? Aqui é incerteza, é insegurança, né? E aqui ele conseguindo aqui tomar o controle, mesmo diante aqui das inseguranças e das incertezas que vem para ele, certo? De maneira negativa, aqui estaria falando sobre insegurança aqui, incerteza, para conseguir aqui tomar o controle do jogo, certo? Para o Bragantino veio a morte mais os peixes. Cartas complicadas que vieram para o Bragantino, porque o jogo do Bragantino até aqui tá bem. Aí aqui vem a morte mais os peixes. Por que é complicado? Porque eu deixei uns shots aí explicando para vocês como que a morte, o que acontece quando a morte ela vem de maneira positiva. E aqui, ó, cabeça de rei pelo chão, certo? A morte, quando ela vem positiva, ela vem nessa energia mesmo de buscar o ganho dela. E ela não sai dali enquanto ela não conseguir aquilo que ela veio buscar, certo? De maneira negativa, aqui estaria falando sobre dores profundas. Para o resultado de jogo do Bragantino, também veio cartas complicadas aqui, gente. Porque, ó, Eremita. Eremita por si não traz perda de jogo, certo? Não traz perda de jogo para o Bragantino. Ou seja, a morte ela pode vir nessa energia que eu falei pra vocês. E aqui o Eremita ele já me trouxe ganhos sim em jogo, por causa que ele é um cara muito inteligente, entendeu? E ele estuda bem, duas cartas de estudo aqui. Então, estuda muito bem ali o seu adversário, encontra brechas ali pra poder se infiltrar, certo? Mas aqui, gente, ó, o navio traz transformações, certo? O navio também é 10 de espadas aqui, ó, vocês estão vendo? 10 de espadas. Aí, eu fui clarificar o jogo, peguei mais uma carta, pegar mais uma carta pra dar uma clarificada nessas aqui. Qual é a bendita que vem? 10 de espadas. Não tem pra onde fugir, eu peguei a carta pra clarificar, a outra veio a mesma carta. Então, ela veio intensificada aqui, certo? Então, eu tenho 10 de espadas, a carta do navio, que traz mudanças na vibe, a carta do eremita aqui, que de maneira negativa fala sobre afastamento, isolamento ali, entendeu? E a carta da morte aqui, que de maneira negativa pode estar falando sobre dores profundas. A mesma vibe do 10 de espadas aqui, que é dor profunda, certo? 10 de espadas já me trouxe empate no jogo do... Qual foi o jogo? Agora eu esqueci. Mas teve um jogo aí que vocês for verem aí nos shots, aí depois eu coloquei ali falando, né, sobre isso, sobre o empate que deu. A legenda, leiam a legenda dos meus shots, certo? Pra vocês saberem se ali eu tô postando um jogo que eu acertei ou não, por causa que eu nunca escondo, tá sempre escrito na legenda o porquê eu tô postando aqueles shots, se é pra análise ou se é pra confirmação de leitura. E aqui, a morte também já trouxe empate. Energia do Flamengo, Imperador mais a casa. Aqui, o Imperador, ele traz ali o poder, a força traz poder também, o Imperador traz poder, a casa que traz pra ele uma estrutura firme, né, que ele perdeu a estrutura dele aqui, mas a casa que ela é algo seguro, é algo que tem estrutura,
certo? Eu vou deixar aberto a um empate, mas vamos lembrar que a torre veio aqui, pelo menos se saiu no lugar certo, ela vem no segundo tempo, certo? Aqui pode estar... gente, o imperador, ele é uma carta forte, mas o imperador não costuma me trazer aqui ganho, entendeu? Não sei porquê. Mas vamos lá. Aqui pode estar falando sobre ele tá ganhando na casa do Bragantino? Pode ser, certo? Então eu vou deixar aberto aqui para um empate e mais probabilidades aqui do Flamengo tá levando melhor nesse jogo, certo? E o Flamengo torcer muito para que essa morte aqui, ela esteja vindo aqui para, no mínimo, trazer um empate e não para devastar aí. Rei, porque o imperador aqui, ele é um rei praticamente, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que vençam melhor.